Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago a vocês a visão do tema autismo. Meu nome é Danilo Terim e trago a vocês mais esse conhecimento. Qual a relação do autismo e o espiritismo? Compreenda a questão, que é muito discutida e muitas pessoas ainda não compreendem. Múltiplos são os dramas do ser humano diante da realidade da alma imortal. Conhecer os antecedentes que levam a ter a experiência diferente da dos outros também é uma ferramenta de consolo para a luta constante que realiza para a construção de si mesmo. O autismo é um desses dramas que nessa época está tocando várias famílias e levando a profundas dúvidas sobre o motivo e da condição de seus filhos ou parentes. O Espiritismo, como sempre, esclarecedor, nos dá uma luz sobre essa condição e nos ajuda a compreender as causas que vão além da vida atual. O que é o autismo? É enquadrado dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento e é caracterizado por alterações relacionadas à comunicação e à interação social, bem como porque a pessoa apresenta interesses fixos e comportamentos repetitivos. O autismo é uma condição, isso significa que estará presente ao longo da vida da pessoa. Também pode ouvir o termo aspecto autista ou TA, transtorno do aspecto autista. Isto porque pode manifestar-se de várias formas. Cada pessoa dentro da condição de autismo é diferente da outra, embora compartilhem o mesmo diagnóstico. Um dos motivos que tornam complexo o diagnóstico do autismo é justamente a diversidade de manifestações. O autismo aparece como uma falta de manifestação da linguagem social e empática, o que dificulta o desenvolvimento normal dos indivíduos. Entre os sintomas que mais estão associados ao autismo, temos movimentos corporais estereotipados, anomalias na emissão, forma e conteúdo da linguagem, anomalias marcadas na comunicação não verbal, existência irracional a seguir rotinas, interesses ou atividades restritas, déficits que reciprocidade social ou emocional. Tipos de autismo. Existem vários níveis de autismo. Entre eles temos autismo clássico. Apresenta problemas acentuados na comunicação, interação social e movimento repetitivos, carecem da linguagem verbal. Muitos apresentam movimentos estereotipados. Em alguns casos apresentam deficiência intelectual, transtorno invasivo do desenvolvimento, sem a outra especificação. Também é conhecido como autismo atípico, porque nem sempre apresenta todas as características do autismo clássico. Transtorno desintegrativo da infância. A criança desenvolve por determinado momento, estagna como uma espécie de retrocesso, perdendo as suas habilidades sociais e de comunicação.
Síndrome de Asperger pode ser desenvolver comunicação verbal, manter estresses restritos, muitas vezes tem inteligência acima da média e pode apresentar comportamentos obsessivos. Lembrando que, conforme mencionado, embora possam haver semelhanças, as características de cada pessoa dentro do aspecto autismo variam de pessoa para pessoa. Autismo na visão espírita. Como outras condições, a explicação não será encontrada na vida presente, e sim no passado. A reencarnação nos confronta com os frutos de nossas decisões, que geram situações e mudanças físicas na genética das pessoas, para que isso sirva de um caminho de iluminação para a sua própria alma. Aqueles que violassem as leis divinas estaria afastado da divindade, e as consequências apresentam em sua condição física. Quem por algum motivo for traumatizado por outro ser humano, este nasceria destituído do convívio social, tão necessário para o desenvolvimento da vida cotidiana. Quebrar as leis naturais descritas no Livro dos Espíritos criaria as condições perespirituais que causaram a condição de autismo. O autismo é apresentado como expiação, prova ou missão. No caso de se apresentar com expiação, será caracterizado por muitas limitações. As pessoas que terão a ver com o nível de humanidade perdido na sua reencarnação, quanto mais apática diante da solidariedade e da compaixão, mas sua alma será comprometida no caso de ser uma prova. São apresentados com desafios que irão superar junto com seus familiares. O círculo de amor aprenderão o verdadeiro significado da abnegação e do amor, reativando os mecanismos de empatia que facilitaram a interação com os outros. Autismo como missão. No livro A Gênese, de Allan Kardec, nos fala sobre as migrações de espíritos de outros orbes mais evoluídos para auxílio da humanidade. Esses espíritos ainda não aperfeiçoaram o vínculo com o perispírito, criando uma perturbação que iria ser a síndrome de Asperger, ou o autismo também. Reencarnação, autismo e vidas passadas. Cada ação em nossa vida tem consequências na existência futura, e poderíamos explicar da seguinte forma: se, por exemplo, alguém ligado à saúde, um médico ou enfermeira, faz aborto com vontade de lucrar, na primeira vez que o faz, tem dificuldade, pois sua consciência passaria a cobrá-lo pelo ato. Porém, as práticas suscetivas encontrarão menos resistências moral, pela qual entrariam em um processo de desensensibilização, ou, outras palavras, desumanização.
Podemos facilmente desumanizar-nos quando vamos contra a nossa moral. Cada vez que atacamos ao nosso próximo, nós nos desumanizamos e corremos o risco de perder sistematicamente o sentido mais importante da evolução humana, que é a empatia e a compaixão. Autismo infantil, o aumento no número de crianças com autismo. Com base nos dados coletados, o número estimado do caso passou de 1 a cada 2.500 nascimentos em 1990 para dia 1 em cada 150 da década seguinte. Já em 2008 foi publicado uns dados surpreendentes que trouxe à luz na prevalência de uma criança autista a cada 88. Quando uma pessoa diagnosticada com aspecto autista, a probabilidade de que seu irmão ou irmã gêmeo tenham o mesmo diagnóstico de 70%. Quando falamos de irmãos gêmeos, essa probabilidade cai para 35%, diminuindo entre 3% a 14% na segunda criança, depois que a primeira, que é autista. Em outras palavras, podem haver potencialmente uma parte de herança genética no campo do autismo, embora a visão ainda não possa ser considerada definitiva. Razão espiritual para o aumento. No livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 17, fala sobre as emigrações coletivas de espíritos de um mundo a outro. A razão para essas imigrações é se misturarem com diferentes civilizações, mantendo seu avanço. São capazes de fazer contribuições importantes para a sociedade. Para que isso aconteça, é necessário preparar novos corpos em ressonância com as necessidades dos espíritos que iriam reencarnar. Nesse caso, poderíamos entender que aqueles espíritos vindos de outros mundos ou universos, ao se encaixarem no aparato físico, nem sempre alcança a adaptação material total para expressar as suas capacidades e, portanto, apresentam dificuldades em expressar a ampla gama de qualidades comunicacionais. Do ponto de vista da reencarnação, que se afastasse da sociedade fragilizaria seu desempenho social. A partir na questão 766, mostra que o ser humano é feito para viver em sociedade e progredir nela. Nas questões 767 e 768, nos fala sobre a importância da cooperação e o progresso do próximo através da ajuda mútua, e também esclarece o isolamento, brutaliza e enfraquece. Na questão 774, que se refere aos vínculos familiares, observamos a importância da manutenção dos vínculos familiares para o correto desenvolvimento perespiritual, pois o progresso depende de tudo isso. Assim, podemos perceber que, à luz do Espiritismo, o rompimento com a sociedade e o rompimento de laços familiares fazem que o egoísmo altere as condições perespirituais, gerando para a próxima vida dificuldades de interação com o seu entorno. Vemos na lei da destruição, que é a questão 745, que se refere a quem causou uma guerra para se beneficiar, terá que responder por cada morte ao longo de várias vidas.
As lembranças dos horrores que foram causados atormentam ao ponto de fixar uma alienação que sensações estão presentes, superestimulando os seus sentidos, conseguindo desviar o foco para outras atividades. Nesses casos, podemos testemunhar profundos processos obsessivos, pois aqueles que abusaram do seu poder e status intelectual, oprimindo seu próximo, conquistariam o ódio de muitos. Os afetados, direcionando suas vibrações mental, aprisionam os sentidos, gerando uma exacerbação no sistema nervoso central, principalmente no sistema límbico e no hipocampo. Vão focar suas experiências de dor a quem considerem seu inimigo e a causa de todas as suas dores. Obsessão, neste caso, interpretá-la a tais manifestações do seu subconsciente e a somatiza na forma de rotinas repetitivas, aversões a cheiros, cores, palavras. Neste momento, um novo fenômeno se apresenta: descentrar somente de todos aqueles estímulos emanados dos seus perseguidores através da estereotipias que lhe dão foco no tempo presente. A missão dos pais e cuidados de pessoas com autismo. Os pais cuidadores de pessoas dentro do espectro autista têm a missão muito importante a cumprir. Deve-se entender primeiro que, segundo as leis da reencarnação, eles faziam parte do círculo daquele que talvez nesta existência esteja espiando. Por algum motivo, talvez os pais naquela época colaboraram com o desequilíbrio do agora necessitado, e hoje a lei amorosamente os une para o reparo. Outras das causas é o amor altruísta de um espírito nobre para o outro, que vão renascer com a necessidade específica, e por causa do seu amor profundo, ele retorna junto com aquele que precisa para dar todo o seu suporte para o desenvolvimento e superação da prova da reencarnação. Estamos todos unidos pela lei do amor. Espero que esse tema traga mais luz a quem busca entender o autismo. Muitas pessoas, até adultos, crianças, adultos, ainda não sabem, né? Não tem a compreensão se tem autismo ou não. O recomendável é fazer, né, o diagnóstico com a TA, buscar o tratamento, né? Pois hoje em dia tem tratamento necessário ao autismo, tem bastante suporte e aos poucos vamos vencendo. E sim, é uma grande prova de amor. Uma boa tarde a todos. Namastê.